Então, deixa eu fechar aqui isso aqui. Eu vou fechar meu WhatsApp, tá? Quem manda mensagem agora eu não vou estar olhando o WhatsApp. Tô iniciando a gravação. Pessoal, lembre-se que tá valendo presença, hein? Agora, hein? Tá contando, hein? Então, quem tiver aqui na aula online, eu vou estar olhando nos vídeos aí e ver quem participou e quem não participou. É importante. Tá? O Lucas me cobrou isso aí. Fechou? Então, hoje nós iremos utilizar um programa que chama F2, tá? Mais uma vez, para a gente poder, ao final do exercício, calcular, ensinar vocês para entregar o trabalho, né? Lembra que eu falei para vocês na última aula, né? Eu pedi aqui, ó, fazer no F... Eu não tô mostrando para vocês, né? Compartilhar. Calma que hoje eu não tô muito bom, não, mas vai dar certo. Pessoal, estão vendo minha tela? Só alguém pode me confirmar? Eu qualquer um que falar aí. Ok. Todo mundo vendo minha tela? Não, professor, ainda estou vendo MB aqui, tá aparecendo para mim. E agora? Para mim também não está aparecendo, não. Eita, e está aparecendo só 2 alunos na sala, só. Aí. Eu vou sair e vou entrar de novo para ver. Vê se foi agora, pessoal. Foi. Foi? Tá aparecendo? Aí. Para alguém não está aparecendo? Bom, creio que por restante deve estar. Esperar o Matheus entrar, que ele falou que ia sair e entrar de novo. Assim ele pega a disciplina completa. Pessoal, só para completar, né? Na aula passada, a gente entrou num ponto que eu pedi para vocês, que é um trabalho para esse final de bimestre aí, para vocês entregarem até o dia da prova, né? Então é fazer esse exercício aqui, né? Então olha lá, o exercício que a gente viu na aula passada, tá? No F2, tá? Então desenhar essa viga no F2, verificar as linhas de influência pelo F2 e aplicar a carga móvel de um trem tipo, que é esse que a gente pegou aqui, nesse ponto C, que é onde a gente está calculando aqui. Tá? Então, hoje, né, nós já aprendemos, aliás, deixa eu só mutar aqui, que eu acho que o Matheus entrou. Aí, foi. Foi o meu que tocou. Vou mutar você aqui, Matheus. Se precisar de alguma coisa, você fala para nós. Beleza. Então, desenhar a carga, todo mundo já sabe, né? Tá tudo tranquilo para desenhar a carga aqui? Todo mundo sossegado aí, pessoal? No F2? Se alguém tiver com dificuldade, ou me procura no WhatsApp ou fala agora na aula, beleza? Tá de boa. Senão eu vou entender. Tá de boa, né? Então eu vou entender que tá de boa. Fechou? Mas não tenham vergonha, tá? A hora de perguntar é essa daí. Não existe pergunta burra, não. Tem que perguntar, beleza? Então desenhar essa carga, né? Essa distribuição dessa estrutura no F2. E aí aplicar a carga móvel. Então hoje nós iremos aprender a aplicar uma carga móvel. Para que essa disciplina é importante? Vamos lá. Eu não sei, né, como vocês estão no último ano, estruturas hiperestáticas, a gente não chega até esse nível que a gente vai chegar hoje. Mas eu acho que é importante para vocês, porque eu não sei como que está carregada a disciplina de vocês para estruturas de grande porte. Vocês sabem como que está a disposição das suas aulas no próximo semestre? Se tem estruturas de grande porte ou pontes e grandes estruturas? Alguém sabe sobre isso? No meu aparecia de pontes, grandes pontes. Opa, então se tem pontes, eu não sei que professor que vai dar, eu não sou especialista em pontes, então talvez eu não entre nessa disciplina. Talvez estudando um pouquinho a gente consiga chegar no nível, né? Mas não tem essa experiência real em campo, né? Mas basicamente, pessoal, isso que a gente está usando aqui, né, é o estudo que a gente faz por linhas de influência para a utilização de pontes, que nem a gente falou na aula passada. Né? Então a gente calcula a cortante máxima e mínima, né? Cria os gráficos e o momento máximo que a gente vai utilizar para calcular quando essa ação, né, estabelecida por norma, né, que é aquela carga móvel que a gente comentou, né, está caminhando durante a estrutura. Né? O que difere aqui, pessoal, é que a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai estar especificando um ponto e calculando exatamente naquele ponto. Então, no caso, né, que o exercício que a gente está falando para vocês é na seção C.
Então, tô falando assim, olha, se esse trem tipo aqui estiver andando na seção C, qual vai ser o momento, a linha neutra, a linha de influência de cortante e a linha de influência de momento naquele ponto, exatamente naquele ponto. Então, pelo cálculo, né, a gente tem que fazer ponto por ponto. Ou pego a seção B, ou pego a seção C, não dá para estudar tudo de uma vez. Então tem que ir ponto por ponto e andando com essa carga ao longo da estrutura. Igual quando a gente falou, deixa eu abrir aqui outra. Deixa eu só ver se está gravando mesmo, porque tá gravando. Da última vez não gravou, né? Tenho medo dessas coisas. Então, deixa eu pegar aqui na aula 1. Para quem faltou, só para entender, né? A gente falou um pouquinho sobre, na aula passada, sobre linhas de influência e cargas móveis, né? Cargas móveis. Né? Então, a gente falou um pouquinho de uma pessoa andando na ponte, como que esse gráfico de momento iria se comportar. Tá? Eu ainda não postei essa aula, a aula passada, porque a aula passada faz conjunto com a aula de hoje. Tá? Então, o exercício da aula passada, que é o entendimento da linha de influência, né, que começa aqui, ó, né, logo depois do 20º slide, que é o 21º, né, então do 21º ao 27º, vai estar aqui na aula 2. Então hoje nós iremos revisar o exercício completo. Tá? Lembra que eu falei para vocês que eu precisava de uma aula inteira para a gente poder estudar um exercício inteiro e, vamos dizer assim, não ter dúvida sobre isso, né? Porque é uma coisa muito importante. Né? Então, se vocês aprenderem como que funciona a prática do negócio e a teoria, creio que a teoria da aula passada está tranquilo para todo mundo. A prática, no final do exercício, a gente foi devagarzinho para minuciar para vocês entenderem como que funciona essa carga andando durante a extensão da estrutura. O F-Tool é tão bacana que ele nos permite, né, fazer a verificação das linhas de influência, né, tanto para o PTV, lembra que a gente falou daquela ação de 1 kN, ação unitária, né, entre os trechos, né, então verificar somente a linha neutra referente a uma carga unitária, e também ele nos permite aplicar uma carga móvel sobre essa estrutura. Então o F-Tool é sensacional para a gente poder brincar aí com essa estrutura e poder verificar onde realmente vai ser o ponto com maior carga, que é o que a gente precisa, ou maior cortante ou maior momento. Né? Então lembra que eu falo para vocês sempre na estrutura de concreto, né, de concreto armado. Normalmente, né, o engenheiro calcula a estrutura com momento máximo e cortante máxima, e daí a gente tira dimensionamento das peças de aço. Né? O ideal, né, a gente fala que é a Disney da engenharia, seria que o engenheiro fizesse o quê? A cada espaçamento, né, a cada cortante tem um espaçamento correto de estribo, e a cada caminho de momento tem vamos dizer assim, uma dimensão ideal de bitola aí do aço que você vai estar utilizando. Né? No momento, a gente sempre vai pegar o momento máximo daquele local e fazer o dimensionamento para o momento máximo. Mas nem toda a seção da viga vai estar recebendo o momento máximo, né? Vocês estão de acordo comigo? E nem mesmo a cortante. Né? Em certos pontos que a gente fala, normalmente próximo dos apoios, a gente tem uma consideração maior de cortante do que no restante do local. Porém, quando a gente tem uma carga móvel andando por cima, essa cortante ela vai aumentando. Então nós precisamos entender como que vai funcionar os estribos naquela posição quando o carro passa por cima, tá? Eu não sei se eu fui claro talvez nessa adoção de entendimento, mas eu queria que vocês, porque isso aqui, pessoal, basicamente vocês vão utilizar no cálculo de pontes, né? Basicamente são duas disciplinas aí que estão em conjunto com a estrutura hiperestática. Eu estou fazendo questão de tentar trazer um exercício prático para vocês, para quando vocês chegarem em pontes e grandes estruturas, ou estruturas de concreto protendido, que eu não sei se vocês têm, poderem entender como que funciona a análise estrutural daquele local. Né? Então lembra que eu falei para vocês, a análise estrutural, pessoal, faz parte do conceito de cálculo do começo ao fim do curso. Tá? Então, entender como que funciona a estrutura, entender como que funciona a carga da estrutura, dimensionar corretamente as cargas, né? Isso faz parte do nosso trabalho. Tá? Então, é como receitar um remédio para um paciente. Né? A gente está receitando uma carga que aquela estrutura vai receber. Se a carga que está sendo recebida for maior do que você dimensionou, a estrutura terá patologias ou manifestará patologias, né, ao longo da sua vida útil. Então, temos que tomar cuidado em relação a isso, né? Nosso nome está em jogo aí, né? Então,
Basicamente a gente falou correlação, né, de como que funciona a carga móvel. Então eu peço para quem perdeu a aula passada correr aqui no começo dos slides para poder entender como que funciona essa correlação. Tá, eu não vou conseguir fazer isso agora porque foi uma aula um pouquinho mais pesada, a aula passada, que eu lembro que a gente ficou umas 2 horas e meia em live, foi uma aulinha tensa, né? A gente explicou bem isso aqui. Tá gravada, tá postada no meu YouTube essa aula, se eu não me engano. Se não tiver postada até sábado, agora e domingo, já vai sair as 2 aulas de uma vez, tá? E vai estar disponível para vocês. Então a gente parou aqui exatamente nesse exercício e finalizou, aliás, né, a parte da cortante dos dois lados, né, apenas para encontrar a linha neutra em relação a uma carga unitária, né? Então, basicamente, pessoal, o que a gente fez aqui para encontrar a linha neutra é aplicar o PTV. Né? O que era o PTV, né? Vocês lembram? Os conceitos dos trabalhos virtuais? Né? Então, nós aplicamos uma carga unitária, né, entre os trechos, o trecho AC, né, que é o que a gente quer conhecer como cortante, e o trecho CD, né? E essa carga unitária fez com que a gente conseguisse desenhar, né, uma equação com relação ao encaminhamento da estrutura, com relação à distância da estrutura. Então, se eu consigo fazer uma relação de distância da estrutura, né, na hora que eu altero o valor, né, do x, ou o valor do comprimento da estrutura ao longo dela, eu consigo ter vários valores da linha neutra. Né? Então, vamos supor, pro valor aqui, a gente sempre pega o valor máximo e mínimo. Então, para x2 igual a 0 e para x igual a 2, que é o tamanho do comprimento CD, né, eu tenho que, para quando é 0 no ponto C, eu tenho 0,33, e para quando é 2 é igual a 0. Então, se eu substituo aqui para 0, né, posso pôr para meio, de meio metro, eu consigo fazer vários cálculos, né, e ir trocando aqui na equação da linha neutra e verificando qual que é a equação ou o valor da linha de influência naquele ponto, exatamente naquele ponto, ou exatamente naquela dimensão. Porém, né, contudo, entretanto, todavia, tudo isso daqui, pessoal, faz parte de um cálculo, vamos dizer assim, manual. Né? Então, tudo isso que a gente está aprendendo aqui é cálculo manual. Vamos pegar aqui, estruturas hiperestáticas, livro único, e abrir lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos abrir aqui o livro nosso, na disciplina que a gente está. Então, linhas de influência, né? Linhas de influência em viga, página 103. Então, linhas de influência em viga. Ele entra aqui, fala que é longarina, que a gente já explicou na última aula. Fala que é uma linha de influência. E aí ele entra no cálculo das linhas de influência. Pessoal, peço que vocês estudem pela nossa aula, tá? E depois vai estudar o livro, tá bem? A forma com que eu trato essa disciplina é um pouquinho diferente. Por quê? Se vocês vão chegar nos resultados iguais, só que eu creio que é mais didático a forma que eu estou ministrando para vocês. Eu creio, eu não sei se vai ter algum outro aluno que vai conseguir entender de uma forma mais rápida a apostila nossa, tá? Mas, basicamente, tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui, a gente fez em sala, tá? Porém, de uma forma mais minuciosa. Então, aqui ele só traça os gráficos de linha de influência, é isso que eu queria chegar com vocês. Porém, na aula de hoje, nós iremos calcular os momentos máximos. Tá? Então, eu quero que vocês encontrem os momentos. Pelo menos no ponto C ali, a gente vai encontrar hoje. Tá? E nas próximas aulas, aí começa linhas de influência para estruturas com vários graus de determinação, e assim por diante, a gente vai chegar nesses pontos aqui para poder exemplificar para vocês e trazer a melhor metodologia, tá vendo? Basicamente é a aplicação do PTV na prática, né? Para a gente posteriormente isso aqui entrar no conceito mais pedido aí na engenharia, que é o método de Cross, que é o cálculo das representações esquemáticas, que a gente já está vendo. Então tem aula aqui, pessoal, que a gente está vendo em conjunto, tá vendo? Então representação esquemática a gente já está fazendo, né? As representações, os gráficos e tudo mais. Tá? Isso aqui a gente vai fazer tudo hoje. Tá? Já representar no gráfico, tá bem? E aprender a mexer no software, como que a gente vai fazer essa carga móvel andar no software, como a gente vai fazer tudo isso daí com o software. Lembrando que é um software mais simples, né? Mas, no final das contas, dá pra gente utilizar. Deixa eu ver aqui qual que é a próxima aula aqui, ó. Pra gente entrar aqui, ó. Método da rigidez e processo de cross. Então, na unidade 4, então nós temos aí até a prova, né? Eu lembro que vocês comentaram comigo, na semana do dia 9 já entra a prova, né? Então nós temos
essa semana e mais 3 semanas, 3 aulas ou 2 aulas, né? Uma vai ser de revisão, possivelmente dia 4. Creio que dia 4 será revisão, né? Então nós temos mais 2 semanas. Então hoje a gente precisa terminar essas linhas de influência, né? Trazer aqui os métodos de rigidez e processo de cross, tirar algumas dúvidas aqui no dia 4 e fazer a prova, beleza? Então a gente precisa terminar essa unidade, creio que a gente vai conseguir com clareza, beleza? Então só para deixar vocês a parte que é importante, isso, beleza? Guilherme, Oi. eu recebi um e-mail que disse que a prova tinha sido cancelada. Olha, eu creio que a prova é uma prova que vocês ganham um ponto, um negócio assim, se eu não me engano. Você chegou a ler completo lá? O e-mail? Então, só recebi o Parece que tem uma- comunicado que a parece que tem prova uma foi prova cancelada e que institucional. eles iam contar mais detalhes. Ó, Estranho. o que o Lucas mandou aqui pra gente, que ia se confirmar ainda nessa semana. Então acho que até amanhã ainda pode ser que saia mais alguma coisa. Mas deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver só onde tá, né? Meu Deus. Deixa eu achar aqui, tem bastante grupo no WhatsApp. Pegando meu celular aqui, pessoal. Só um segundo. Engenharias aqui, ó. Ô, Gui, Oi. manda os slides lá no grupo lá, fazendo favor. Vou mandar. Assim que finalizar a aula, eu já mando os 2 slides. Tá? Tá bem? Porque tá bagunçado lá ainda, lá, lembra que eu falei pra você? Na verdade, tá. Eu vou mandar pra vocês, pode ficar cegado. Beleza, valeu. Beleza. Olha, o que ele mandou pra mim... Puxa, tem muita conversa aqui. Olha lá, o Lucas Devides, a P2 da disciplina Blend não é o professor que faz, e será na semana do dia 4 ou dia 10, ó. Eu ia perguntar se alguém podia... Deixa eu ver o que o Lucas falou. Pessoal, referente aos acessos ontem... beleza. Referente a B2, não sei, né, de nada ainda. Questionei a Marta sobre ontem, ela me disse que o corporativo ainda não se pronunciou. Até o momento, vamos trabalhar com as datas do calendário acadêmico e o padrão do semestre anterior. Então, é isso que eles estão utilizando ainda. Tá? Isso ontem que ele mandou. Então, qual que é o padrão? O padrão é que é blended. Eu lembro que vocês perguntaram para mim na aula de terça. O padrão é que é blended, não é o do professor, mas os prazos são dos calendários, é isso daí. Tá? Aí, Então, eu tô aqui com o não vai e-mail ter aqui. prova, não vai ter prova de proficiência. Interativa são os materiais online. Então, olha só. Proficiência, eu não sei como que funciona, pessoal. Sou meio novo, mas creio que essa proficiência é esse comunicado que chegou para vocês, né? É isso. Avaliação de proficiência da graduação. Eu acho que é isso que vocês não vão fazer. Essa prova tá cancelada, mas a prova da disciplina em si... tá. Entendeu? Então, acho que é isso a questão, que é isso que chegou para mim. Basicamente é de proficiência. Isso que eu queria confirmar com vocês. Não vai ter prova de proficiência. As interativas são os materiais online. Oi, Evans. Desculpa minha burrice, mas qual que é a proficiência? Cara, eu não tenho a mínima ideia. Vou ser muito sincero com vocês. Eu tô meio novo aí, não me passaram essa informação ainda. Eu posso até perguntar aqui no grupo e perguntar para vocês. É aquela que proficiência é aquela que a gente fez de conhecimentos gerais no semestre passado. Isso. Eu acho que é essa daí. Normalmente é uma prova que abrange bastante tema do... A gente fez semestre passado, vai fazer de novo? Não vai fazer, né? Pelo jeito não, tá agora cancelado. foi cancelado, mas a gente faria de novo? Faria, provavelmente. Eu acho que essas provas de proficiência têm relação com o ENAD normalmente, tá? Eu não sei como que é aqui na instituição, mas possivelmente é assim. O nosso grupo não vai fazer ENAD, né? Não vai? Foi feita essa prova aí, não. Ah, entendi. E ela dava ponto para vocês durante a disciplina por fazer a prova de... Dava, né? Se eu não me engano, foi 1.500 pontos semestre passado. Então basicamente é isso. A pontuação disso daí vai ser relativa agora. Por isso que o Lucas está me cobrando a presença de vocês, né? Que eu já falei na outra aula, né? E a disponibilidade de um trabalho, que é esse que vocês vão fazer para mim. Opa, tem um número me ligando aqui, só um segundo. Perdão, pessoal. Então, basicamente é isso, tá? Então foi cancelada de proficiência. Beleza? Mas prova nossa convencional. A prova nossa blended, por enquanto ainda não responderam, não tem certeza, eles estão adotando como se fosse do último semestre. Prova blended vem lá de São Paulo.
E aí vocês utilizam o material online. Sempre Tá? vem de São Paulo. E a prova nossa, que normal, as tradicionais aqui de hiperestática e a outra que eu ministro, aí é essa prova aqui eu que faço. Beleza? Beleza. Então fechou então. Tá? Então, pessoal, na última aula, né, no começo da última aula, né, depois eu no final da aula, não deixa eu esquecer que eu já vou mandar para vocês já os slides, tá? Nós utilizamos o F2, montamos as vigas, né? Acho que até eu montei no próprio slide aqui, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, slide. É esse. Montamos aqui, né? Eu montei, acho que ficou mais fácil para vocês entenderem, para vocês não ficarem montando. Então, importante. Pessoal, todos aqui têm o F2 instalado no computador? Bom, sim, né? Todos têm. Então, o trabalho tem relação exatamente com esse exercício. Tá? Então, já vou falar do trabalho, porque a gente vai tocar nesse assunto bastante tempo. Tá? Desenhar a viga, né? Essa aqui, no caso, é uma viga isostática, tá? A gente trabalhando com isostaticidade ainda, né? E lançar as cargas, né? E aplicar, né, essa carga móvel aqui nos pontos. E aí eu quero que vocês tragam aqui para o ponto C, vocês vão aprender hoje ainda, a clicar nesse ponto C, né? E nesse ponto C verificar as linhas de influência da estrutura, tá bom? Então, sem precisar, vamos dizer assim, calcular. Só que vocês precisam ter noção de como aplicar isso. Então, por isso que a gente faz o cálculo, tá bem? Então, a aula 1 a gente vai fechar aqui e a gente começa hoje exatamente aqui, né, nas linhas de influência carga móvel com esforço solicitante, né? Aqui, esforço cortante e momento fletor. Hoje, então, vai ser uma aulinha mais pesada de cálculo, então espero que vocês estejam atentos aí, beleza? Então, basicamente, pessoal, voltando da aula passada, nós estávamos vendo um exercício, né, dessa ponte, ou dessa estrutura aí, linear, né? Ela tem uma carga distribuída ao longo do seu comprimento de 20 kN por metro, e em 2 pontos, né, 2 cargas pontuais, uma de 100 kg no ponto B, e uma de 50 kN no ponto C. Né? Cada uma delas está distribuída a cada 2 metros. Então, ponto A ao ponto B, 2 metros. Ponto B ao ponto C, 2 metros. Ponto C ao ponto D, 2 metros. Então, totalizando 6 metros aqui de comprimento. Tá bem? E aí, nós pegamos uma carga móvel pela NBR 7188-2013. Uma carga móvel trem tipo 12. Né, que é uma distribuição de carga móvel de algum tipo de veículo. E a gente explicou, né, como que funciona esse entre eixos aqui e os pesos, né? Como que tem relação o peso da estrutura, né? Então, a gente até fez uma pergunta. O carro, né? Como que ele está disposto no seu peso, né? Ele tem cargas pontuais, né? Onde está dispostas as cargas pontuais do carro, né? Normalmente está onde? Está nos pneus, né? Está onde está realmente a carga pontual, né? Mas nós temos também um sistema de carga distribuída, e quando essa carga se movimenta ao longo da estrutura, né, ela gera uma linearidade e gera uma carga móvel, uma carga distribuída ao longo dessa seção. Tá? Então, basicamente, é isso que a norma classifica para a gente, né? Como que esse veículo vai se movimentar ao longo da estrutura. Tá? E aí nós perguntamos, né? Eu quero que você calcule, né? A pergunta é essa: qual que é, né, a cortante máxima e mínima, né? Isso vocês vão calcular para mim por linhas de influência, né? Exatamente na seção C. Então ele quer saber exatamente neste ponto, aplicando essa carga móvel trem tipo andando sobre a estrutura. Então basicamente o que ele está falando: olha, pessoal, essa carga vai passar nessa ponte. E eu quero saber, quando essa carga passar nessa ponte, qual vai ser o ponto de maior inflexão ou de maior momento, né? Será que vai ser quando tiver no ponto C, a carga tiver exatamente com a pontual 30 em cima do 50, né, no ponto C? Será que vai ser quando tiver com a carga pontual de 50 em cima da de 50? Será que vai ser quando a carga distribuída tiver em cima da de 50? O que vocês acham, pessoal? O que vocês imaginam aqui? Ninguém? Não consigo imaginar nada ainda. Olha, o que a gente tem que pensar na estrutura é assim: se nós estamos trabalhando com linha de influência, né, nós estamos falando assim, a pergunta é: qual vai ser
pior caso dessa estrutura. Lembra quando a gente calcula momento máximo? É o pior caso, né? É onde a estrutura está mais o quê? Mais exposta a uma flexão, né? Então, esse momento máximo é utilizado para a gente poder calcular, né, o pior caso. Qual vai ser o pior caso? É quando o pneu do carro do lado mais leve tiver sobre a de 50? Ou quando o lado mais pesado do carro tiver sobre os 50? Ficou melhor assim? Mais a pergunta? pesado. Mais pesado. Então, basicamente, pessoal, é isso que você tem que entender, tá? Não importa se esse trem tipo está passando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Você precisa analisar qual vai ser a pior influência dessa carga móvel sobre essa estrutura. Por que eu estou falando isso para vocês? Pro cálculo na mão, ou que a gente fala na unha, né, do engenheiro, é importante vocês terem noção sobre isso, porque existe a possibilidade de você errar na primeira vez que você está fazendo. De que forma? Você imagina que o pior caso vai ser com 30 kN sendo aplicado em cima desse ponto C. Você calcula toda a estrutura, chega no final, dá um resultado, certo? Claro, né, que a gente vai fazer com software, mas é para vocês entenderem, né? E a gente pega esse mesmo ponto C e aplica de 50. Fazendo a correlação dos dois pontos, vai ter uma hora que esta carga aqui, sendo aplicada ou por 30 ou por 50, vai ser maior. Então, por pré-definição, né, quando a gente começar a entrar na aplicação dessa carga móvel, a gente começa a entender qual vai ser o pior caso dessa carga móvel sobre essa estrutura. Aí você fala assim, professor, mas você está falando que você quer o ponto C, mas e se a carga de 50 passasse no ponto B? Seria pior ou menor do que a de 50? E aí, pessoal? O momento. Pior. Pior, né? Você está somando 100 com 50 e 150. Aqui você está somando 50 com 50, 100. Né? Porém, vocês têm que lembrar que todo esse peso aqui, né, nessas distâncias da carga móvel, também fazem parte do cálculo. Então, esses 20 kN por metro distribuído também está sobre a estrutura. Então, é um chute, pessoal. Por isso que a gente põe seções na estrutura, né? Para a gente poder entender como que a gente vai trabalhar com relação a isso. No software, no F-Tool, é muito mais simples, pessoal. Por quê? A gente consegue, sem ficar calculando várias vezes, né, por método de erro e teste, né, a gente consegue andar com essa carga móvel sobre a estrutura. E aí a gente consegue verificar os momentos máximos e momentos mínimos daquela carga trem tipo que você dimensionou corretamente, né, e daquela estrutura que você dimensionou corretamente, né, que está passando sobre essa estrutura. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Qual que é a dificuldade de vocês aqui? A dificuldade do engenheiro aqui, pessoal, é dimensionar o quê? As cargas. Tá? Se você erra no dimensionamento das cargas, né, e na disposição dos eixos, você errou no dimensionamento da peça. Agora, o cálculo em si, né, você vai aprender como chegar à mão, né, e depois vai aprender a fazer no software. Beleza? Alguém tem alguma dificuldade em entender esse trem tipo andando, essa carga móvel andando sobre a estrutura? Não, né? Ninguém falou, então a gente vai para frente. Então, como que a gente vai começar a estudar, né, esse ponto C? Né? O que nós precisamos encontrar na estrutura, na verdade, o que a gente falou na outra aula, né, é que o estudo, né, dessa carga móvel, vou até abrir aqui, ó, estudos peristáticas, B2, aula 1. A gente pode encontrar várias situações, nem sei onde está aqui. Quer ver, ó? Nós podemos encontrar torção, podemos encontrar momento fletor, podemos encontrar cortante. Aqui, ó, momento fletor, cortante, reação de apoio, deslocamento, torção. Tudo isso utilizando a linha de influência. Tá? Então, basicamente, pessoal, o que a gente precisa fazer agora é aplicar o PTV. Né? Nós aplicamos PTV lá para deslocamento, aplicamos PTV lá para encontrar reações de apoio. Né? Agora a gente vai encontrar, pelo PTV, a gente vai encontrar a linha de influência. Então, olha que importante esse método, né? Para a gente poder utilizar em análise estrutural. Tá bem? Então, olha lá, calcular o esforço cortante. Essa é a primeira parte do nosso exercício, que é um dos pontos que a gente precisa, que é de extrema importância, calcular numa viga de concreto armado. Né? Não só de concreto armado, né? Qualquer tipo de estrutura que será dimensionada, ou de aço ou de concreto armado. Né?
Então, calcular o esforço cortante máximo e mínimo devido ao carregamento móvel na seção C, tá? Então, ele pede lá, ele é específico, né? Nós estamos definindo que nós queremos, nesse ponto C, né, que a gente calcule o esforço cortante máximo e mínimo devido a esse carregamento móvel. Então, ele está falando assim, olha, não é calcular a cortante no ponto, é calcular por linha de influência, né, como que funciona essa carga móvel sendo aplicada aqui em cima. Você vê como que muda o conceito? Começa a ficar mais complicado, mais complexo, né? Começa a ficar muito mais difícil. A gente vai chegar lá, tá? Então, basicamente, assim, como que funciona? Para a gente poder aplicar o teorema, nós precisamos entender sobre os trechos, né? Então, a gente pediu aqui calcular o esforço cortante móvel na seção C. Então, o trecho que eu tenho aqui são dois. Eu tenho o trecho de A a C e de C a D. Por quê? Ele está desprezando o trecho B, porque para a gente é indiferente o trecho B nesse momento, sendo que a gente vai estar utilizando exatamente o trecho C para poder fazer o cálculo. É dali que eu quero que saia a linha de influência, né, para aquele ponto específico, né, exatamente para aquele. Se eu quisesse calcular mais para cá, já muda toda a situação. Mais para cá, já muda a situação também, né? Então, para isso, eu sempre vou aplicar uma força de 1 kN, né, no primeiro trecho que eu preciso descobrir, né, essa linha de influência baseado por essa força unitária. Tá? Então, eu aplico uma força unitária, né, de valor 1, né, que é unitário, em kilonewtons ou quilogramas ou toneladas, indiferente como você está usando as unidades, tá? De cima para baixo, né, sendo aplicada entre o trecho estudado. Então, o primeiro trecho que a gente está estudando, pessoal, é o trecho AC. Então, esse trecho AC vai receber uma carga, né, essa carga vai estar uma distância x, né, do ponto A e uma distância x 6 menos x1, né, ou 6 menos x, que é o tamanho da nossa peça, em relação a outra base da nossa peça. Né? Então, existe um método prático para a gente poder calcular que é a primeira reação de apoio. Então, para a gente calcular cortante, pessoal, em momento, a gente precisa das reações de apoio. Então, nós iremos começar a ter que ser mais ágeis no cálculo para poder começar a entender, a calcular as reações de apoio. Para essa viga, né, existe um método prático que a gente explicou na última aula. A gente faz a força vezes o braço, né, que é a distância até o outro apoio, dividido pelo comprimento completo da viga. Então, vou ter lá a força que eu tenho aplicada entre o eixo é de 1 kN, correto? Isso que eu estou querendo achar o VA aqui, tá? Vezes o braço. Qual que é o braço que nós temos? Então, braço, distância até o outro apoio. Então, se a gente está querendo achar o VA, a gente vai pegar a força e multiplicar pela distância até o outro apoio. Qual que é a distância até o outro apoio? 6 menos x1. Né? E vai dividir tudo isso daqui por 6, que é o comprimento total da viga. Desta forma aqui, pessoal, é uma forma mais simplista, que eu lembro que eu comentei com vocês que existem tabelas de momento que auxiliam no cálculo, né? Já pré-definem o cálculo para a gente de reações de apoio, que basicamente é esse método prático que a gente está utilizando. Né? De vez de fazer somatória das ações das verticais, dos momentos, a gente faz mais rapidamente dessa forma. Então não é necessário, por enquanto, calcular VD, porque tudo que está relativo nesse trecho AC vai ser relativo ao nosso VA que a gente vai encontrar. Né? E como a gente está fazendo um corte aqui em C, né, que é em relação ao trecho C, a gente só vai utilizar tudo que está, né, desse lado esquerdo. Ou utiliza tudo que está do lado esquerdo para o trecho AC, ou tudo que está para o lado direito. Mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, calculamos apenas os esforços necessários, que é o que a gente quer aqui, basicamente, para esse trecho. Tá? Por enquanto, pessoal, nós estamos calculando a linha neutra, gerando a linha neutra para essa carga unitária. Por quê? Se a gente está fazendo por uma carga unitária, né, de 1 kN, qualquer carga que passar por ali, né, vamos dizer assim, uma carga de 100 kN que esteja passando por ali e for multiplicado por essa linha de influência, né, a gente vai obter o valor real. Então, por isso que a gente pega uma carga unitária de valor igual a 1, porque o resultado não se modifica, né, quando se multiplicado qualquer coisa por 1. Né? Porém, quando a gente multiplica esse resultado pela carga realmente que a gente quer, né, a gente vai conseguir, pela equação, gerar um novo gráfico de momento. Que é essa a nossa intenção na aula, né? Poder entender por que a gente gera uma linha de influência. Né? Então, vamos lá. Então, nós estamos estudando primeiro o trecho AC. Né? O trecho AC, se a gente pega aqui na viga, ele vai do A até o B 2 metros, do B até o C 2 metros. Então, ele tem do trecho A até o trecho C 4 metros. Né? Então,
Pro trecho AC, nós temos que esse valor de x1 ele pode valer 0, né? Então a carga pode estar aqui exatamente em cima do ponto A, ou ele pode valer os 4 metros, que é exatamente em cima do ponto C, tá? Porque justamente é esse trecho que a gente está estudando. Então, basicamente, pessoal, o que nós iremos fazer? Nós iremos traçar a linha de influência da cortante em relação ao ponto C. Então, se a gente está fazendo em relação ao ponto C, a gente pega aqui e despreza tudo que está para o lado direito, né? Então, o que está aqui na cortante em relação ao ponto C? Né? Nós temos que tudo que está para cima positivo e tudo que está para baixo negativo. Então, nós temos 6 menos x1 dividido por 6 menos 1 kN, que é a nossa força. Então, tudo isso daqui que está para o lado esquerdo em relação a x, eu passo uma linha aqui e tiro esse pedaço daqui, né, em relação a c, a nossa linha de influência basicamente vai ser igual a 6 menos x1 dividido por 6 menos 1. Tiro aqui o nosso MMC, que é igual a 6, divide 6 por 6 dá 1, multiplica por isso, divide 6 por 1 dá 6, multiplica por menos 1 dá menos 6, né, e a gente traça a nossa linha de influência em relação à distância x1 que a gente queria. Então, nossa linha de influência vai ser, a nossa equação, né, para a linha de influência da cortante é menos x1 sobre 6. E aí a gente pode substituir. Se x1 pode ser 0 ou 4, ele pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser meio, pode ser 0,3, 0,1. Então, a gente está vendo que a gente está conseguindo traçar um gráfico aqui, uma equação de uma reta aqui mais simplista. Então, basicamente é isso, pessoal. Para quando nós estamos trabalhando com esse tipo de carga, né, pontual, sempre vai dar retas, né? Então vai ficar mais fácil para a gente poder calcular. Tá? Então, menos x1 sobre 6, e aí ele vai poder adotar dois valores, ou o valor de 0 ou o valor de 4, porque para a gente agora, pessoal, como é uma reta, a gente só precisa traçar 2 pontos. Né? E com esses 2 pontos a gente consegue traçar nosso gráfico da linha neutra. Então, substituindo para x1 igual a 0, então, menos 0 dividido por 6 dá 0. Né? E quando a gente substituiu por 4, dá menos 4 dividido por 6 igual a menos 0,667. Tá? Então, traçando para o trecho AC o nosso gráfico, fica como? Que a linha de influência de cortante, quando x é igual a 0, é 0. Então, ele começa aqui no ponto, né, 0 aqui do gráfico. Já quando a nossa linha de influência do valor x tem o valor igual a 4, a nossa linha de influência já é menos 0,667. Então, a gente pega lá no ponto C, que é o trecho AC que a gente fez, e traça a nossa reta. Né? Então, menos 0,667 dos 4 metros que a gente fez, que é o trecho AC. Certo? Posteriormente, pessoal, a gente vai fazer agora do trecho CD. Né? Então, para o trecho CD, a gente tem que fazer a mesma situação, estudar apenas o trecho CD. Tá? Então, como a gente já está usando a reação VA, né? A gente vai continuar utilizando ela. Então, vamos lá, força vezes o braço ao contrário, né? Olha lá, força de 1 kN para a gente achar o VA, vezes o braço ao contrário da distância da força. Então, 2 menos x2. O que eu fiz, pessoal? Apliquei a mesma força unitária aqui entre o braço, aqui dentro do braço CD. Tá? Estou aplicando PTV aqui. E divido pelo comprimento total da viga. Então, nosso valor do VA vai ficar igual a 2 menos x2 dividido por 6. E aí venho, né? E verifico qual que é o tamanho que o trecho CD pode ter. Né? O trecho CD pode ter o quê? Pode ser de 0 a 2 metros. Né? Então, ele pode ser do C até o D de 0 a 2 metros. Né? E aí, o que eu tenho que fazer, pessoal? Exatamente aquilo que eu fiz no exercício anterior. Ou eu pego tudo que está do lado esquerdo, né? Corto a seção e uso tudo que está do lado esquerdo, ou corto a seção e uso tudo que está para o lado direito. Como nós encontramos a seção VA, ou a reação VA, nós estamos utilizando somente o que está do lado esquerdo do nosso vídeo aqui, né? Da nossa viga. E do lado direito a gente despreza, porque a gente está querendo descobrir a linha neutra do ponto C. Então a gente tem que desprezar esse lado aqui. Vamos calcular então para o trecho CD. Então a linha de influência de cortante do ponto C para agora o X valendo o X2, né? Que ele pode ser 0 ou 2. Vamos traçar essa equação. Vai ficar como? Tudo que está referente aqui do lado esquerdo. Se é cortante, pessoal, é apenas tudo aquilo que está para cima menos tudo aquilo que está para baixo. Tem alguma outra ação contra a nossa reação
VA? Não, desse lado aqui não tem. Então, nossa linha de influência em relação ao ponto C, para o lado esquerdo da peça, 2 menos x2 dividido por 6. Né? Então, isso fica aqui, a linha de influência para essa peça fica 2 menos x2 dividido por 6, e aí a gente vai substituir. Né? Substituir o quê? O valor de x2, tanto para ser 0, que é no começo de C, tanto para ser 2 metros. E aí, para x2 igual a 0, a linha de influência é 2 menos 0 dividido por 6, que resulta 0,333. E quando x vale 2, a linha de influência é 2 menos 2 dividido por 6, dá 0. Né? Então, 0 dividido por 6, 0. E aí eu traço o gráfico. Né? Eu sei que agora a linha de influência para o x2 é igual a 0 no ponto D. Né? Para x igual a 0 é 0,333. E para x2 igual a 2, a linha de influência vai dar 0 no nosso gráfico. Então a gente traça novamente. Né? A gente pega aqui do ponto C, como deu 0,33 positivo, a gente traça uma reta para baixo no 0,33 e junta ao 0, né, que é no nosso ponto D. Qual que é a correlação que nós temos que entender? Que se nós aplicamos uma força de 1 kN, né, a somatória, né, do encontro dos pontos no trecho tem que dar o 1 kN. Né, porque você está traçando uma linha de influência. Né, é uma carga, né, fez uma equação que tem relação com uma carga unitária. Agora, se você pega uma carga de 100 kg passando pelo 0,667 e multiplica essa carga por essa linha de influência, a gente vai conseguir ter exatamente o momento relativo a isso. Tá? Mas o momento não, cortante relativo a isso. Mas a gente vai um pouquinho mais para frente. Isso aqui, pessoal, a gente parou na aula passada. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém? Gui, Oi? volta ali no comecinho do cálculo do VA, por favor. Aqui? Aí mesmo. Qual que é a pergunta? Como encontrar o VA? Perdão? Pode repetir? Isso aí é do outro lado do ponto C, né? Ó, a gente está encontrando o VA aqui. Só que agora a gente está fazendo relativo ao trecho CD. Então, o VA relativo a esse ponto. Né? Qual que é a carga que a gente está usando? É a carga, né, que a gente está aplicando. Carga vezes multiplicado. o braço. Se a gente está achando o VA, a gente precisa ter a distância da carga até o outro ponto, que é 2 menos x2. E divide isso tudo por 6, que é o comprimento total da viga. Essa é a regrinha. Tá. Tá bem? Beleza. Então, até aqui, mais alguém tem alguma dúvida no gráfico de cortante? Alguém? Nada? Que beleza, hein? Então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos calcular. Né? Então, basicamente, pessoal, agora entre o esforço cortante devido à carga móvel. A gente fez primeiro, pessoal, traçamos, na verdade, primeiro, né, a linha de influência. Então, a linha de influência sempre vai dar esses valores, né? A somatória sempre vai dar o valor igual a 1. Né? Então, por conta do esforço que você está aplicando de carga unitária. Tá bem? Só que agora, pessoal, a gente precisa aplicar o nosso trem tipo sobre a estrutura. Só um segundinho. Aí, voltei. Desculpa, fui espirrar aqui. Coronavírus. Né? Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Nós imaginamos, né? Imaginamos não, nós calculamos, né? O esforço cortante máximo, né? Pela linha de influência. E essa linha de influência vai gerar para a gente um maior ponto, né? O ponto de inflexão máximo. Para a gente poder ter esse ponto de inflexão máximo, a gente precisa posicionar essa carga, né, móvel sobre o ponto que nós queremos. Nós podemos aplicar, pessoal, essa força móvel em qualquer ponto da nossa estrutura, de A até D. Tá? Indiferente. Tá bem? Só que para nós começarmos a entender o exercício, entra aquela primeira preceito que eu passei para vocês. Né? Qual será o pior caso na ideia de vocês quando esse
essa carga móvel, esse trem tipo, passar sobre a estrutura? Será que é quando, na minha linha de cortante, passar os 30 kN? Será que é quando passar os 20? Será que é quando passar os 50 sobre exatamente aquele ponto? Se eu estou estudando aquele ponto, pessoal, nós sempre, por inicial, né, nós sempre pegamos o pior caso, né, que nós imaginamos, porque nem sempre você vai acertar de primeira, calculando na mão, tá? Mas é importante ter noção sobre essa relação, tá bem? Tá? Então, o que a gente fez aqui, pessoal? Eu peguei o nosso ponto C e fiz a aplicação da carga de 50 kN justamente sobre aquele ponto C. E a gente vai estudar, pessoal, igual a gente fez anteriormente, trecho por trecho. Então, o primeiro trecho que a gente tem aqui, pessoal, é o trecho AC, né? Então, esse trecho AC aqui pra gente, a gente vai fazer o quê? A aplicação dessa carga na nossa pior concepção estrutural. Qual que é a pior concepção estrutural? É quando essa carga de 50 kN está exatamente em cima do nosso ponto de inflexão que a gente calculou, né, pessoal? Que é o nosso momento, nossa cortante máxima aqui, né? Então, olha lá. E quando a gente fala cortante mínima, né, tem relação do quê, pessoal? Tem relação com o sinal, né? Então, o mínimo é relativo ao menos 0,667 e o máximo 0,333. Tá? Isso tem relação, pessoal, com a disposição dos trechos, tá? O primeiro trecho que você fez, o segundo trecho que você fez. A somatória sempre vai dar 1. Então, ou um vai ser máximo e um vai ser mínimo, tá? Isso tem relação para quando a gente for calcular o quê? For calcular a armadura para esse tipo de local, tá bem? Então, o que a gente fez aqui, pessoal? Posicionamos exatamente os 50 kN sobre o ponto C, né? Então, olha só que interessante. Eu posicionei o ponto C a 50 kN e joguei o trem tipo lá que tem meio metro, né? Meio metro para a esquerda, né? E ele foi aplicado aqui meio metro da estrutura que tem 4,5 metros, né? Então, olha só que interessante, pessoal. Esse desenho aqui desse gráfico, né? Que é um triângulo, né? Ele se transformou em um triângulo, né? E um trapézio aqui, tá vendo? Né? Então, a gente consegue saber a altura desse trapézio aqui, dessa altura aqui? A gente vai conseguir mais para frente, né? E posicionei o restante da nossa carga trem tipo, os 20 kN, até o final da nossa estrutura, tá? E do lado direito, a gente não vai estudar ainda, porque não foi aqui que a gente está trabalhando trecho por trecho. Então, o primeiro trecho é esse, fiz o pior caso, apliquei a carga de 50, joguei lá o meio metro para a esquerda, né? E estou calculando aqui o pior caso, tá bem? Então, olha só, a gente precisa saber agora, pessoal, qual é a altura desse triângulo, né? Desse segundo triângulo aqui. Então, a gente vai ter que fazer, pessoal, uma correlação básica, né, de triângulos, né, correlação de triângulos. Os 4 metros do triângulo maior, né, equivalem a menos 0,667. Já os 3,5 metros desse triângulo menor, então nós temos dois triângulos. Todo mundo está enxergando dois triângulos aqui, ó. Um triângulo maior, né, e um triângulo menorzinho aqui, ó. Todo mundo está entendendo sobre isso aqui? Vem do triângulo? Beleza. Né? Então nós temos qual é o tamanho desse triângulo, que é o nosso segundo, né, esforço maior aqui, nós temos a meio metro da peça. Né? Então nós temos a correlação de triângulos. O triângulo maior, 4 metros, está para menos 0,667. E os 3,5 metros desse triângulo menor, né, que é o que sobrou aqui, é o y'. Qual que é o valor do y' nesse ponto? É igual, fazendo a correlação multiplicando em cruz, menos 0,584. Então, eu consegui traçar aqui uma altura para esse y, né, o 584 lá. Tá? E aí eu preciso, pessoal, basicamente, calcular o que agora? Calcular o esforço cortante mínimo. Né? E como que eu faço o cálculo desse esforço cortante mínimo? Pessoal, basicamente é aplicar a ação, né, sobre aquela área daquele triângulo que a gente pegou agora. Né? Sobre aquele comprimento ou aquela área daquele triângulo. Tá? Então vamos lá. Como que vai funcionar? Né? Então a gente pegou a primeira carga aqui, os 30 kN, e vamos multiplicar pelo valor, né, da altura desse triângulo, exatamente nesse ponto. Então isso aqui é uma cortante, né? Tudo que está para cima, né, mais tudo que está para baixo. No caso aqui está tudo o quê? Todo o esforço dessa ação aqui está tudo para baixo, né? Então a gente considera isso aqui positivamente. E vai multiplicar pelo valor, né, que a gente encontrou no gráfico anterior, que é o mínimo, né, o cortante mínimo. Então nós temos o esforço de 30 kN sendo multiplicado pelo menos 0,584.
tá bem? Então, a gente multiplicou 30 kN, que é uma carga pontual para baixo, sobre essa altura desse triângulo. Né? Então, a gente está calculando a cortante mínima desse ponto. Mais, né, 50 vezes menos 0,667, que é o quê? O 50 sendo aplicado exatamente aonde, pessoal? Exatamente no ponto C de menos 0,667. Né? Mais 20. 20 o quê, pessoal? Nós temos o quê? Um triângulo aqui, né? Ó. Não tem um triângulo aqui? Né? Esse triângulo tem quanto? Se tem 4 metros do ponto A até o ponto C, eu tiro meio metro, né? A base desse triângulo fica igual a quanto? Né? A base desse triângulo fica 3,5, né? Multiplico pelo 0,54, né? Então, estou fazendo a área de um quadrado e divido por 2, que é referente à área do triângulo. Então, as cargas, que a gente fala que são cargas distribuídas, a gente vai multiplicar elas pela área do triângulo. As cargas pontuais, nós multiplicamos exatamente por quem, pessoal? Né? Pela essa linha aqui, tá? Então, olha lá. Nós pegamos os 20 kN, multiplicamos pela distância, que é os 3,5, né? Exatamente os 3,5. Multiplicamos aqui por 0,584 e dividimos por 2, que justamente essa força decomposta aqui, né, pessoal, tem um valor dividido por 2 aqui aplicado no meio do triângulo. Mais 10. Então, nós temos essa força de 10, né, multiplicado por 0,5, que é a distância, vezes, aí nós temos o que, pessoal, aqui? Um trapézio, né? Ó. Então, menos 0,584 menos 0,667. Dividir isso por 2, que é a área do nosso trapézio. Tá? E aí, fazendo a somatória dessa equação, vai gerar a nossa cortante mínima devido a exatamente aquele ponto que a gente precisa, né, que é do trecho A até o trecho C. Né? Então, nós temos que essa equação, né, vai dar menos 74,437. Né? Então, 30 menos 0,5484 dá um menos 1752. Então, presta atenção nesses sinais, pessoal. Mais 50 menos 0,667. Né? Então, presta atenção no sinal aqui. Mais, né, o menos 2044 mais o menos 3,127. Tudo isso aqui, pessoal, da nossa cortante mínima vai dar igual a menos 74,437 kN. E é esse valor aqui, pessoal, de cortante mínima ou de cortante máxima que a gente vai adotar nos cálculos de armadura, que a gente leva lá para o concreto. Tá? Então, basicamente, a gente pegou esse trecho AC e calculou a cortante máxima que ocorre quando, né, esse trem tipo aqui está exatamente sobre esse trecho, né, no nosso pior caso. Tá? Beleza? Isso daqui, pessoal... Isso tudo vai dimensionar os estribos, né, professor? Exatamente. Perfeito, meu querido. Exatamente. Perfeito. É exatamente isso, Matheus. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu peguei esse gráfico, né, e apliquei a força. Só que é o seguinte, pessoal. Eu estou aplicando aqui, né, eu peguei a viga, né, a nossa viga, e eu tirei todas as cargas dela, né. Calculei exatamente aqui o nosso ponto e tal. E aí eu estou calculando somente a carga móvel sobre a linha de influência. Vocês estão vendo isso, tá vendo? Estão percebendo isso? Sobre a linha de influência que a gente calculou sem carga, somente com PTV. Tá? Então isso daqui é o esforço cortante devido à carga móvel. Né? Eu preciso ainda saber a carga móvel sobre os pesos próprios ou o que está acontecendo durante a viga, que é isso que vocês vão fazer no F2. Tá? Então, calculamos lá o esforço cortante mínimo. E aí a gente precisa calcular o esforço cortante máximo, que é o restante da viga que nós temos. Né? Então, para calcular o esforço devido à carga móvel ainda máximo, né, que agora é o segundo trecho que deu positivo, eu faço a mesma situação. Aplico no pior trecho a carga de 50 kN, também para baixo, exatamente idêntico. Sobreponho lá o 0,5, indico a carga de 30 kN, né? Só que agora, pessoal, essa carga ela não está para a esquerda, né? Ela está exatamente no nosso trecho. E o nosso pior caso é o quê? É quando a carga está indo ou está vindo, né? Então a gente precisa imaginar,
né? Se a carga tivesse, o 30 tivesse para esse lado da estrutura, eu não estaria calculando a minha cortante máxima nesse ponto, né? Então eu preciso jogar o inverso, né? Jogar o contrário nossa carga, como se essa carga móvel trem tipo estaria vindo da direita para a esquerda. Então, o pior caso é quando a carga de 50 kN, né, nós imaginamos que seja isso, ela esteja disposta exatamente nesse ponto. Tá? E aí a gente vai calcular o esforço cortante máximo exatamente para esse ponto. Pessoal, basicamente o cálculo é o mesmo. O que a gente vai fazer? Calcula por correlação de triângulo exatamente a distância que você não sabe, que é onde o 30 kN está disposto. Então, nós sabemos que, né, nesse ponto C nós temos uma altura de 0,33 para esse triângulo, só que onde está aplicado 30, nós não sabemos a distância, nós aplicamos correlação de triângulo. Então, se o triângulo maior, né, está para 0,33, né, a base está para a altura 0,33, 2 para 0,33, 1,5 metro que a gente tirou aqui do meio metro, está para y 2 linhas. Né? Então, calcula a correlação de triângulo, a altura desse ponto aqui, né, então ficou meio claro para a gente. Aqui é 0,333, aqui vai ser menos que zero, porque tem uma linha curva, que é uma reta inclinada, né? Então, 0,250. E aí continuo fazendo a aplicação do quê? Da cortante em relação àquele ponto. Então, a gente vai fazer a somatória da cortante, né, em relação ao nosso gráfico. Então, exatamente, carga pontual, 50, multiplico pelo 0,333, que é aquilo que é positivo, somo mais 30 quilonewtons, que é a carga que está disposta exatamente no ponto Y2, Y'2, né? Que é 30 vezes 0,250. Somo a carga móvel que está disposta nesse ponto, né? Que é 10 multiplicado por meio, que é a distância que nós queremos, né? Como é um trapézio, a gente soma as alturas, né? Dos dois lados, H1 mais H2, e divide isso aqui por 2. Mais os 20 kN que está sendo aplicado desse lado, e multiplica pelo, como é triângulo aqui, né, 1,5 multiplicado pela sua altura, divide por 2 também, que dá a nossa cortante máxima nesse ponto C aqui, para esse trem tipo passando aqui exatamente nesse ponto. Né? Então, lá o mínimo deu menos 74,43 e a cortante máxima 29,357. Então, essas cortantes aqui, pessoal, tem relação exatamente no ponto C. Então, o que é máximo, o que é mínimo no ponto C para quando a carga móvel está passando ali. Então, é claro para a gente, né, pessoal, se o gráfico de cortante, né, está disposto negativamente e positivamente, que nesse ponto vamos ter uma cortante máxima e mínima também. E esses valores aqui que a gente utiliza para calcular a relação de estribos da situação que nós queremos desenvolver, tá bom? Então, 29,357. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse cálculo da cortante? Para exatamente no ponto C? Se eu pegar uma outra viga e querer dispor para o ponto A, vamos supor que eu quero aplicar para o ponto A. Eu pergunto aqui para vocês. Olha, agora eu quero que você calcule o esforço exatamente para o ponto B. O que você tem que fazer, pessoal? Fazer exatamente, aplicar o PTV novamente em relação ao ponto B. Você viu? Lembra que no começo da aula passada a gente falou assim, olha, fazer isso para um ponto é simples. Mas fazer para vários pontos, a cada meio metro, fazer uma análise estrutural dessa deformação da peça, só um software, né? Porque senão você vai ficar fazendo cálculos e cálculos, né, sem parar. Só que você precisa entender, professor, né, o contexto. Oi? Só uma pergunta. Para mim pegar o final do resultado, eu pegaria o menos 79 ou o 29 lá? É o menos 79, né? Sempre o maior valor. Entendi. Tá? Seria o menos 79. Menos 79, exato. Tá? Mas quando a gente for fazer exercício de concreto, a gente vai explicar bem melhor isso daqui a fundo, por que a gente usa um ou usa outro. Tá? Então deixa chegar. Tá chegando, a matéria de concreto tá chegando nisso daí. Tá? Eu vou explicar para vocês. Beleza? Mas a gente sempre pega o maior valor. Beleza? Beleza, professor. Porque o maior valor, ele consegue... Não faz tanto sentido, né, professor? A gente vê momento fletor lá, calcular as longitudinais e não ter nessa unidade as transversais. Vai que no concreto 2 a gente não vê estribo, aí fudeu. Então, cara, eu tô com medo lascado disso. Você viu que como eu tô, né? Eu tô pisando em ovos, vocês perceberam. É que eu tô com medo de dar um trecho a mais e a gente não conseguir ver laje, cara. Você entendeu? Se eu dou uma aula a mais só de estribo e de outras coisas, aí no próximo mês vocês têm a aula de estribo. Aí lascou, cara. Né?
Então, Beleza. vamos fazer uma forcinha aí, porque a aula de laje também é importantíssima e ela é imensa. Imensa, imensa, imensa. Tá bem? Mas faz sentido o que você falou. É aquilo que a gente concordou, né, na aula de terça. Que a gente calculou, teoricamente, a gente calculou meia viga, né? Meia viga. Meio caminho. Meio caminho, meio caminho. E a apostila também tá nesse meio caminho. Por isso que eu acho que é proposital. Né? A apostila parou, ela nem falou, nem comentou, nem pincelou. Tá? Então vamos. Acho que vai dar certo, sim. Tá bem? Carga cortante, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Não? Nossa, tô cegado hoje. Tranquilo. Beleza, então vamos lá. Então agora a gente precisa calcular a linha de influência, né, também, e a carga móvel, referente ao momento fletor, que é a segunda opção que nós temos, também no ponto C, né? Vamos completar o exercício, né? Senão não faz sentido. Tá? Então, calcular o momento fletor máximo e mínimo devido ao carregamento móvel na seção C. Então, é a mesma viga que nós temos lá, né? A seção C, sendo aplicada uma força de 50 kN, né? E essa carga trem tipo também vai passar sobre essa estrutura, só que agora a gente, de vez que vê cortante, a gente vai ter que ver momento, né? Então, inicia-se lá. Então, idêntico, pessoal, para nós calcularmos linha de influência, aplica-se o PTV, né? Aquela regrinha básica de aplicar uma força unitária, né? Entre o trecho, né, que nós estamos estudando. Então, vamos dividir a viga em trechos, né? O primeiro trecho que nós queremos estudar é o trecho AC. Então, nós aplicamos essa carga de 1 kN e aí nós vamos fazer a mesma verificação do VA, né? A reação de apoio no ponto A. E basicamente aquilo que a gente já fez no começo do exercício anterior, né? Nós queremos calcular o VA, então nós pegamos a força, multiplicamos pelo braço ao contrário, né? Do que a gente quer, que é a nossa reação VA, então é a distância entre a força e o braço contrário, né? Então, menos 6x1, e divide isso aqui pela distância completa da viga. Né? Então, isso aqui vai ficar que o nosso VA é igual a 6 menos x1 sobre 6. Isso para o primeiro trecho, então por isso que x1 pode ter o valor de 0 a 4 metros. Tá? E aí a gente faz a correlação do quê? Agora, pessoal, nós de vez vermos a cortante, nós estamos vendo o momento. Então, basicamente é o quê, pessoal? Eu vou pegar, né, tudo que está rodando, né, eu vou esquecer o que está do lado C aqui, né, o segundo trecho. Vou cortar aqui essa viga e vou fazer tudo que está em rotação aqui ao nosso ponto C. Né? Então, olha lá. O que está em relação ao ponto C? Está girando o VA multiplicado pela distância, né? E o nosso menos 1, né, multiplicado pela distância. Então, são os momentos, correto? Correlativos a esse ponto C. Então, voltando lá. O VA, 6 menos x1 dividido por 6, multiplicado pelo braço, 4 metros. Menos, por que menos? Então, mais giro horário positivo, giro aqui entre o ponto C negativo, menos 1, né? Claro para todo mundo isso daí, né? Então, menos 1, né, multiplicado por 4 menos x1. Lembrando, pessoal, estamos já em hiperestática. Tem dificuldade em fazer, né, giro, momento, correlação de horizontais, verticais e momento. Precisa voltar um pouquinho na matéria aí para poder pegar, hein? Senão vai ficar difícil, beleza? Tranquilos? Espero que todos estejam no mesmo barco aí. Né? Então faço o que, pessoal? Multiplico aqui, né? Tiro o MMC, e aí nós ficamos com a equação da linha neutra do momento no ponto C em relação ao x1, que é o primeiro trecho nosso. Né? Então eu vou pular essa conta aqui, pessoal, é bem simples, né? A somatória dessa equação vai dar 2x1 dividido por 6, tá bem? Faço a distributiva, tiro o MMC e vamos embora. Tá? Então, a linha de influência do momento em relação ao ponto C para a distância x1, né, que ela pode ser 0 e pode ser 4 metros, vai ser igual a 2x1 dividido por 6. Né? Então, nós temos para o primeiro trecho aí a equação. Substituindo, né, para 0, nosso momento nesse ponto vai dar 0. Que é claro para a gente, né, pessoal? Tem que dar 0 nesse ponto, né? Lembre-se que a gente não tem uma estrutura engastada, nós temos um apoio fixo, né? Então aqui tem momento, né? O momento é igual a 0. Porém, lá quando essa carga está aqui no ponto 4,
exatamente sobre o ponto C, né, esse momento equivale a 1,33. 333. Então, quando a gente substitui da linha de influência o valor de 4, que é o máximo valor que essa carga pode andar aqui dentro, então imagina a pessoa andando aqui de 1 kN, né, 100 kg. Ela está andando, ela pode, no ponto aqui zero, ela não causa momento, mas quando ela está aqui no ponto C, ela causa uma influência de 1,33, né, sobre a estrutura. Né? Então, nós temos que para o x1 igual a 0, 0, e para o x1 igual a 4, 1,33. Então, essa pessoa andou aqui em cima dessa viga. Agora, vamos desenhar, né, o momento, o gráfico de influência. Né? Então, traçamos lá. Ó, né? Então, para quando x igual a 0, no ponto A igual a 0, né? E quando a gente substitui para 4 metros, essa pessoa andando aqui, ela causa um momento, né, de 1,33, ou uma linha de influência, um momento de 1,33. Certo? E aí a gente vai continuar o trecho 2, né? Porque a gente precisa traçar o momento. Pessoal, para esse tipo de gráfico é mais simples, né? A gente já imagina, né, que vai sair do 1,33 e vai zerar aqui no D, tá? Mas vamos calcular, tá? Então, para o trecho 2, né, que é o CD, que equivale a 2 metros, nós iremos aplicar a mesma força unitária de 1 kN. Então, o valor x2 referente ao ponto que a gente está querendo, né? E o que sobrou aqui do x2, e a gente faz exatamente aquela correlação. O VA, como que eu encontro a reação de apoio? Multiplico o braço vezes a distância ao contrário do ponto, que é o 2 menos x2, e divide pelo comprimento total da peça. Então, nosso VA vai ser igual a 2 menos x2 dividido por 6. Tá? E aí a gente aplica exatamente, né, a equação da somatória dos momentos. Né? Então, a gente vai fazer o giro lá novamente. Lembrando, né, ou a gente corta no ponto C, corta tudo isso daqui, despreza isso aqui, ou despreza do lado esquerdo. Ou despreza o que está do lado esquerdo, ou despreza para o lado direito em relação ao ponto C. Tá? No caso, vai dar o mesmo resultado lá. Mas aí a gente fez dessa forma aqui, né? Tá girando positivamente, né, em relação ao ponto C aqui. Então, desprezei o lado direito. Nosso VA está girando positivamente em relação ao ponto C e tem uma distância de 4 metros. Então, o nosso momento em relação ao ponto C para o trecho 2, CD, vai ser quanto? O VA multiplicado por 4, positivamente, porque o giro em torno do ponto C é positivo. Aplica a distributiva nesse elemento e gera uma equação de momento para a gente. Então, a linha de influência gera uma equação de influência, né, nossa. Então, a linha de influência do momento do ponto C, exatamente naquele ponto, se a gente substituir por x2, que ele pode ser 0 em cima do ponto C, ou pode ter 2 metros até o final da nossa sessão, né, que a gente já viu lá, ó, pode ter o máximo 2 metros, a gente substitui. Para x2 igual a 0, na nossa linha de influência, né, vai dar quanto? 1,33. E para quando o x2 é igual a 2, que é no final da nossa equação, o x2, a linha de influência para 2 é igual a 0. E traço o gráfico novamente. Né? Então, a nossa linha de influência para o momento fletor fica exatamente dessa forma. Né? Então, nós temos de 0 a 0, o nosso maior influência aqui no ponto C vai ser exatamente aqui, ó, exatamente no ponto C, que é onde a gente quer, né? Que é 1,33. É quando aquela carga de 1 kN, né, pessoal? Ela está caminhando aqui do A até o ponto D. Na hora que ela para no ponto C, ela vai ter quanto? Uma influência de 1,33. Exatamente aqui para cortante, né, pessoal? Quando o nosso... Vou pegar aqui. Nossa pessoa de 100 kg está andando aqui do ponto A ao ponto D, no ponto C ela vai gerar essas duas cortantes, né? Correto? Então é isso aí que vai interessar para a gente. Beleza? Alguém tem alguma dúvida do momento? Ou conseguiu entender, interpretar? Alguém, pessoal? Importante entender isso aí, hein? Tá de boa. De boa? Tranquilo? Então traçamos agora, pessoal, o gráfico. Então já até estamos traçando o desenho e calculando, né? Calculamos a linha de influência. Aí a gente tem que fazer o que agora, pessoal? Aplicar, né? Aplicar aquela carga. E aí eu faço a pergunta para vocês, né? Como que eu vou aplicar para conhecer o momento máximo aí nessa peça? Né? Eu pergunto ali para vocês, eu aplico. Já ficou claro para vocês, né, que eu vou aplicar a carga maior de 50 exatamente no ponto, né? Isso aqui ficou claro para vocês? O pior caso aqui, né, na hora que a gente interpretar essa ação, em cima do ponto C,
né? Só que a carga de 30 vai ficar para que lado? Indo ou voltando? Quem pode me dizer? Como que a gente interpreta o pior caso? É voltando, não é? Por que voltando? A distância é menor. A distância É. não tem relação com a distância. Indo, eu acho. Indo por quê? Qual que é? Eu quero entender a cabeça de vocês. Por que você acha que é indo? Porque você vai ter mais viga, no caso. Maior Exercendo comprimento de viga? Não tem relação com a distância. mais longe do apoio. Não tem relação com a distância do apoio. Então, você e o Leonardo falaram duas coisas distintas em relação à distância. Não tem relação com a distância. Na verdade, até tem, vai. Vamos dizer que tem relação com a distância, mas tem relação com o gráfico do momento. É, porque tá? se você... Oi, vai lá. Pode Você falar. não tem que pegar essa força e multiplicar pela distância que ela tá do apoio? Quanto maior a distância, maior vai ser o momento, né? Exatamente. Quando a gente tem um gráfico bonitinho aqui, bem feito, né? A gente consegue, às vezes, enxergar, né, a diferença de altura entre... Tá vendo aqui a diferença de altura do gráfico? Ah, tá, entendi. Lembra que esse valor... Isso. Tá. O valor multiplicado pela essa altura vai ser maior do que o gráfico do outro lado ali. Só que assim, quando a gente está tratando de gráfico de um momento, o ideal é sempre calcular as duas opções, tá? Porque às vezes pode ser que tenha alguma pegadinha aí no meio dessa nossa carga aqui, sabe? Porque não é só a carga fixa, nós temos também a carga móvel, né? A carga distribuída, perdão, não é só a carga pontual, nós temos a carga distribuída. Então é importante calcular para os dois pontos, tá? Tanto indo quanto vindo no momento. Tá? Só que é um negócio que é meio cansativo, né? Você percebeu, né? Imagina fazer isso com frequência e ficar calculando isso com frequência, né? Então isso daí na mão é meio complicado, né? Para casos menores a gente consegue. Uma interpretação simples, tal, a gente consegue. Que nem em aula, né? Mas basicamente tem relação com essa altura de triângulo. Aqui não está em escala, tá? Mas a gente consegue fazer de que jeito, pessoal? A gente consegue verificar a distância, a altura desse triângulo fazendo a correlação de triângulo, né? Quando eu não sei onde aplicar, eu não tenho escala, né? Eu faço a correlação de triângulos, né? Então eu tenho que o triângulo maior que os 4 metros está para a nossa distância de 1,33 e nosso triângulo menor aqui, de 3,5, está para y'. Né? Eu vi que lá na nosso valor aqui, nessa altura, é 1,116. Então é claro, né? Se aqui é 1,33 e a linha está descendo o nosso gráfico, né? Vai até zero, tem que ser menor, né? Que 1,33. Beleza. E já para o outro lado do nosso trecho, nós temos que o triângulo maior vale 2 metros e equivale à altura de 1,33. Faço correlação para 1,5, que é o tamanho que sobrou do triângulo menor, para y'2. E vejo que é 1 metro. Então, tá vendo essa relação aqui, ó? Identificou pra gente, quando a gente não tem o visual, né, perfeito, porque eu falei pra vocês que tá sem escala, né? Mas se a gente olhar bem aqui, a gente vai ver que esse lado aqui é maior, né? Certo? Então, a gente tem a correlação lá. Então, a gente aplica onde? Sempre onde a linha de influência é maior, né, pessoal? Não tem sentido eu calcular com a carga para esse lado, mas vai de vocês aí calcular dos dois jeitos, ou tanto faz, beleza? Fechou, pessoal? Então, o que a gente fez lá, pessoal? A gente aplicou a carga móvel agora em cima do momento, né? Em cima da nossa linha de influência. Então, nossa carga móvel já está em cima do nosso gráfico de momento do que a gente traçou, da nossa linha de influência em relação ao ponto C, que é o ponto que a gente quis, e a gente aplicou a carga móvel. Apliquei de que forma? Apliquei os 50 kN, né, sobre o ponto C, que é o pior caso que nós temos, e apliquei o 30 kN exatamente a meio metro, né, da posição que nós temos lá. Tá aqui na posição que a gente encontrou lá, que é o meio metro e a altura que a gente encontrou. E aí, pessoal, basicamente é aplicar aqueles conceitos da cortante, só que agora não é somatória de verticais ou horizontais, é somatória de momento, né? Então a gente vai começar a fazer lá. Quais são os momentos máximos relativos aí que a gente precisa encontrar, né? Para as forças pontuais, a gente vai multiplicar a força pela linha de influência. É para isso que a gente calcula a linha de influência, pessoal, para a gente facilitar na hora de multiplicar. Lembra que a gente falou da pessoa andando aqui em cima? Né? A
pessoa tem 100 quilos andando aqui em cima, ela vai causar uma influência de 1,33. Se eu multiplico pela carga dela, ou uma carga móvel sobre aquilo lá, a carga unitária vai se anular, vai sumir aquela carga unitária. Então vai fazer jus àquilo que a gente quer, né? Facilitar os cálculos. Eu espero que vocês estejam entendendo dessa forma, tá? Então, 30 vezes, né, carga pontual vezes onde ela está aplicada no gráfico, que é a altura de 1,16, mais 50, né, que é a carga pontual aplicada no ponto C. Então, tudo isso aqui é momento, pessoal. Faz parte aqui do ponto C, né? 50 vezes 133 mais. Aí nós temos o que, pessoal? Os 20 quilonewtons, né? Multiplicado agora, olha lá, ó. Eu tenho os 20 quilonewtons aplicado exatamente aqui em 3,5 metros. Todo mundo concorda comigo, ó? Nesse triângulo menor, né? Tirou meio metro aqui dos 4, né? Os 20 quilonewtons multiplicado pela distância da base do triângulo, multiplicado pela altura do triângulo, dividido tudo isso aqui por 2, que é a área que nós temos aqui. Tá? Essa área. Mais 10. Esse 10 está onde, pessoal? Espera aí que eu esperrei de novo. Desculpa. Né? Esse 10 está aplicado aonde, pessoal? Está aplicado exatamente aqui nesse trapézio. Né? Então, 10 kN, que é a nossa força distribuída, está aplicado em meio metro, né, na área de um trapézio, que é a área das duas alturas, né, 1,16 mais a altura de 1,33, tudo isso aqui dividido por 2, mais os 20, né, kN por metro, que é a área distribuída desse lado aqui, desse trecho, multiplica isso aqui pelo triângulo de 2, né, que é a distância da base, multiplica pela altura do triângulo e divide isso aqui por 2, que vai dar o nosso momento máximo. Para o momento, pessoal, eu não preciso fazer o trecho aqui do momento, porque é no nosso momento máximo, né? Então, olha lá. Momento fletor da viga. Então, eu faço a conta, né? Os 30, multiplico lá. Se vocês quiserem fazer a conta, o que quiser que eu faça, eu até faço, né? 30 vezes 1,116, 34. 50 vezes 1,133, 6665. Né? 20 multiplicado por isso, 40,81. Os 10 multiplicado por isso, 6,24, e o 20 multiplicado por isso, 26. O momento máximo que nós temos na peça, exatamente no ponto C, é 175,347 kN. Isso aqui, pessoal, devido à carga móvel, beleza? Só e somente a carga móvel. Tá? Então, o que a gente acabou de descobrir, pessoal? Que nesse ponto aqui de influência de 1,33, se eu aplico uma carga móvel pontual em cima desse, no pior caso aqui, eu vou ter um momento máximo de 175,347, né? Esse momento máximo aqui, pessoal, se soma a que momento? Quem pode me dizer? Ao momento da estrutura da viga, do peso da viga. Perfeito, perfeito, exatamente. Nós estamos falando apenas da aplicação da carga móvel em cima de uma viga sem carga, né? Então a gente está falando a correlação dessa carga andando sobre a estrutura, né? Ô, Gui, Bem simples. Oi. lá no começo da viga, ela tinha o ponto B e o ponto C, né? O ponto B Isso. aplicando 100 e no ponto C aplicando 50. Perfeito. Nesse Será que no ponto B é C, pior? nesse ponto C aí, ele, por exemplo, não tem essa carga aqui? Isso. Ela soma com a carga, com esse 50 da carga móvel aqui? Soma. Na hora da que a gente for... Final? Soma. Porque o que a gente fez aqui, definição final, na verdade a gente vai ver no F2, porque é muito complexo o cálculo. Não dá para fazer isso aí em aula. Tá? Entendi. A gente tem que aplicar carga móvel, fica muito gráfico. Você tá entendendo? Então, para Uhum. desenhar na mão, fica improvável. Então, Porque o que a daí gente fez somaria, aqui... né? Exato, somaria a carga. Professor, esses 100 kN vamos supor que seja um pórtico em cima da viga. Exato, exato. Perfeito, cara. Perfeito, um pórtico. Ali em cima da viga fixado, que tem duas reações de apoio aqui, né? Duas ações, né? De 100 kN. E você não colocou nenhuma reação para segurar, vamos dizer assim. Ela está fixada no meio da viga. Perfeito. Uhum. Essa análise estrutural. Como que você vai desenhar isso? Na hora que você for no local, você vai ter que analisar a estrutura. Vamos dizer assim, é que vocês não estão me vendo, né? Que eu costumo mostrar na sala, né, a situação. Mas vocês precisam verificar, né? Ah, professor, em que caso que eu vou ter isso aqui? Vamos desenhar aqui. Vamos supor, você pega uma placa em cima de uma via, de uma obra de arte.
Então você tem lá a rodovia, né? E existe um pórtico aqui, uma placa em cima aqui a cabeceira da via, o carro aqui bonitinho aqui, né? Andando por cima da via. Né? Aqui tem uma força pontual, aqui tem uma força pontual. Né? Posso ter outra placa lá na frente, outro, sei lá, qualquer coisa aqui em cima que dá outra força aqui em cima. Né? E você tem o que aqui em cima da viga? Sei lá, carro andando, o peso próprio, asfalto e tudo aquilo lá que você vai ter que definir. Né? Ficou horrível, mas dá para ter noção. Hein? Então, a análise estrutural, pessoal, é importante. É importante, porque se você erra na análise estrutural, moiou, pai. Tá, moiou. Tá bem? Certo? Pessoal, seguinte. Certo. Nós acabamos de fazer as linhas de influência que importam pra gente aí. E a tarefa é o seguinte, né? Até tá aqui E eu coloquei aqui os créditos, tá? Essa aula aqui, pessoal, vocês vão conseguir também pegar no canal dessa professora aqui, ó. Tá? Ela forneceu isso aqui pelo YouTube e eu acabei adotando parte do exercício dela, parte do conhecimento dela. Então, fica aqui o canal dela. E o F2, tem um vídeo aqui do F2 que vai ensinar vocês, eu vou ensinar vocês a primeira vez aqui, e aí vocês estudam em casa, tá? A utilizar o F2 nessa carga distribuída aí, tá bom? Pra gente poder aprender agora, no final da aula a gente vai fazer isso, mexer no F2. Então, fazer no F2 a viga da aula, do slide 21 da aula 1, né? E aula 2. Então, bater print das linhas de influência da seção C. O que eu quero? Eu quero agora, pessoal, a aplicação com as forças, as ações, todas as ações. Beleza? Então, gráfico de cortante de momento, você bate uma foto exatamente do ponto C. Né? Então, a gente vai aprender agora no F2 a fazer um trem tipo aí e verificar os gráficos. Beleza? Fechou? Então, enviar um e-mail para mim, né, valendo lá, ó, presença de aula tá valendo junto com o trabalho 750 pontos. Fechou? Bem simples, pessoal. O F2 é baba. É tranquilo, pô. Não vai deixar de fazer o exercício por conta de besteira, hein? Pelo amor de Deus. Certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, tá de boa. Tá de boa? Eu não queria desenhar essa viga aqui. Que eu vou deixar para vocês. Um grid aqui, um snap, mudar o display aqui. Black, rectangle. Então eu vou desenhar uma viga aqui, pessoal. Sei lá. Quantos metros vocês querem? Fala um tamanho. Alguém quer falar um tamanho de uma viga aí? Posso pôr qualquer tamanho? Vamos desenhar essa aqui mesmo, então. 2. Eu vou desenhar outra carga tipo aqui pra gente poder trabalhar. Vou desenhar o ponto A, o ponto B e o ponto C, né? Eu vou fazer aqui, né, criar um material concreto, uma viga de concreto. E ela. Seleciono aqui, aplico em tudo. Seleciono a seção, uma nova seção, qualquer uma seção retangular, vou colocar. A seção retangular vai ser de 600 por 300. 300. Seleciono de novo aqui, clico em All. Né, e venho colocar as bases aqui, ó. Uma base aqui é fixa e fixa, né? Aplico nesse ponto. E aqui nesse daqui é fixa em X, não é móvel em X. Né? Então fiz a viga aqui, ó. Certo? Vou aplicar nossa carga. Vou criar carga então de 20 kN. 20 kN. Então ela está aplicada exatamente. Todo mundo pegando aí o que eu estou fazendo, pessoal? Sim. Sim. Eu vou fazer a carga de 20 kN aqui em Y, né? 20 kN aplicada aqui, ó.
Então, 20 kN aplicado aqui em toda ela. Nesse ponto aqui eu vou ter uma carga pontual. Uma carga pontual aqui de 100 kN. 100. Então, exatamente nesse ponto ele vai ter menos 100. Né? Esse ponto aqui, 50. Uma nova. 50. Menos 50. Replico aqui. Então, eu acabei de desenhar a viga nossa aí, isostática bonitinha. Vou salvar ela, porque precisa salvar, né? Viga, aula 2. Salva na área de trabalho. E aí, com isso, eu consigo verificar, né, as reações de apoio, né, o gráfico de cortante, né, e o gráfico de momento. Né? Então, onde está dando o momento máximo aqui, pessoal? Né? Carga Lembra de que eu falei 100 para lá. vocês? Que é no outro ponto, né? Que é no de 100. Né? E aí a deformação que é simples para a gente, que é importante, na verdade, para onde que ela irá se deformar, né? Então, é importante isso aí para a gente. E aí eu consigo clicar aqui do lado, aqui, linha de influência. Opa, perdão. Aqui. Linha de influência. Né? E aí pegar a linha de influência para cortante. Né? Você lembra que eu falei para vocês da linha de influência, pessoal? Tá vendo para essa viga aqui, ó? Deu igual o gráfico, né, que a gente fez. A gente fez aqui, não fez, ó? Todo mundo chegou nele, ó. Foi. Deu igual? Todo mundo consegue enxergar isso, pessoal? Pelo amor de Deus, fala que sim. Sim. Então, se você colocar no ponto B ali. vamos pôr no ponto B? Olha lá. Tem que dar 1 também, porque ele tá calculando lá. Só que muda, né, ó? Inverte, ó. Né, ó? É, porque aumenta a distância. Porque a força de 1 kN aqui tá andando durante a nossa estrutura. Lembra daquela força? Ele tá aplicando PTV aqui, ó. Mas só que ele fez, de vez ele calcular na mão, no braço, né? Ele fez pra gente aqui o serviço da unha, né? Da mão. Certo? Isso daqui para cortante e para momento. Será que tá igual, pessoal? O que vocês acham? Tá, né? Olha lá. Então, para momento, 1,33. Era isso? E agora? 1,33. 1,33. Professor, esse 1 será arbitrário, na verdade, né? Ele vai só depois, quando você colocar o valor, ele vai multiplicar o 1 pelo valor que você colocar. Exatamente. A arbitrária, assim, tem que ser uma ação unitária. Né? Uma força unitária. Então, por isso que ele cria uma linha de influência. A linha de influência sempre vai ser igual para qualquer caso, né? Assim vai ser em relação a 1, né? Só vai mudar quando você tiver outro tipo de reação de apoio, tiver momentos na reação de apoio, que aí vai mudando, entendeu? Porque por enquanto ele está trabalhando com isostática, trabalhando com coisa simples, né? Viga simples, mas não é isso que a gente encontra na prática, vocês lembram que eu falei para vocês? Não é só isostática, a gente até encontra isostática, mas não é o caso ideal, né? O caso ideal para economia realmente é a hiperestaticidade. Tá? Mas já dá para a gente ter noção, tá? Então, o momento aqui de 1,33, né? E a deformação a gente já viu, né? Então, lembra aqui, ó, clicou aqui em linha de influência, ele te dá bonitinho o gráfico, cara, você não precisa calcular. Então, toda essa etapa aqui de aula que a gente fez, se vocês vissem direto no F2, você entendeu por quê? Chegou aí? Não. Não, né? Fica mais claro, né? Para saber o que está acontecendo. Exatamente. Lembra que eu falo para vocês, não adianta aprender o software se você não sabe a teoria. Não adianta. Você não vai conseguir usar o software. É impossível. A não ser software de desenho, porque desenho é desenho em qualquer lugar. Né? Agora, software de cálculo é impossível. Certo? Só que agora, pessoal, falta fazer o quê? O que falta aí, pessoal? Carga móvel. A carga móvel. Né? Que agora... Eu não queria desenhar essa carga móvel dele aqui, senão vai ficar muito fácil para vocês. Vou desenhar uma outra. Desenha uma outra. Vou desenhar uma outra. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Vou pegar do slide que eu postei para vocês lá. O cara ensinando a montar. É legal. Oi. Daí, no caso, você monta a carga móvel em cima daquela ali? Vou mostrar para vocês como que funciona. Deixa eu pôr aqui a aula do cara.
Sabe o que eu vou fazer? Eu tô com uma outra tela aqui no meu computador, eu vou abrir aqui do lado. E aí eu fico com as duas telas, eu copio e vocês não ficam vendo o vídeo. Vou por aqui, ó. Que é mais fácil para vocês enxergarem. Eu desenhando, eu desenho já olhando, entendeu? Não preciso ficar trocando de tela. Acho que fica mais bonito. Deixa só... Tá abrindo aqui, o vídeo tá numa promoção. Que não... Deixa eu ver aqui a carga móvel. Então a gente vai vir aqui, pessoal. Primeiro a gente vai clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, Load Trains. Tá? No F2 tem esse dispositivo, que é o que a gente está fazendo, pessoal. Nosso trem tipo, né? Lembra que eu falei para vocês do trem tipo? Então é exatamente aí que a gente vai fazer. Tá? Então a gente vai clicar nesse trem tipo e aí a gente vai começar a desenhar a nossa linha móvel. Tá? Então a gente vai vir aqui, vai criar uma nova, né? Então, trem tipo 1, sei lá o nome do trem que você quer usar. A gente vai clicar aqui em linha de influência. Tem que clicar em linha de influência e a gente vai começar a desenhar. Tá? Então, qual que é o comprimento dessa carga móvel? Vamos colocar 3 metros? Um carro? Sei lá, um carro de 3 metros? Né? Então, eu coloquei ela de 3 metros. Tá vendo onde ela está aplicada? Vocês viram onde que ela já aplicou 3 metros aqui, ó? No centro? Bem no centro. Mas eu vou mostrar para vocês como que funciona. Tá? A gente vai andar com ela, vai caminhar com ela. Tá? No caso, esses 3 metros seria 50 centímetros. Oi? No caso que a gente vai desenhar para o senhor, seria aqueles 50 centímetros. Não, é a carga completa, é o tamanho da carga completa. Tá? Os 50 centímetros eu vou mostrar para vocês onde que ela vai estar disposta, os 50 lá que você vai ver. Tá? Então, por exemplo, eu quero aqui que no valor de 0 em X, né? Nos 3 metros, eu quero que na ponta da carga, nos 0 metros, tenha uma carga aplicada de 150. Menos 150. Olha lá. Apliquei. Né? Aí eu quero que na metade dessa carga, 150, 1,5, esteja mais 150. 8, 1,5. 1,5 tem que ser aqui. Espera só um segundo. 1,5 seja de 150. Coçando o nariz, pessoal. Desculpa, eu tô meio gripado. Perdão. Então aqui é o valor do comprimento de X, né? Eu não falei que a carga tem 3 metros, a carga móvel, esse trem tipo? Então eu tô falando que no começo da carga, no 0, tem uma carga de 150 aplicado para baixo. No segundo ponto, na metade, 1,5, com X valendo 1,5, ela tem também uma outra carga de 150. E depois, nos 3 metros, eu quero mais 150. Eu estou só copiando o que o cara fez. Uma carga. Tá? E aí, a gente vai agora colocar as cargas distribuídas, né? Porque a gente colocou aqui primeiro as cargas pontuais, né? Então, deixa eu ver aqui o que ele fez. Ah, tá. Carga exterior e carga interior. Então, falta o quê? Falta colocar tudo aquilo que está para os lados, né? Uma carga, né, externa à metragem dos 3 metros. Então, posso colocar aqui uma carga de 5 kN por metro. E posso colocar uma carga interna. Sei lá, deixa eu ver quanto que ele colocou aqui. Carga de 3, ele colocou uma carga de 3. Então, olha lá, ó. Tá vendo? 50 centímetros é isso aqui, ó. Esse 1,5, tá vendo? Que a gente subdividiu. Então, depende de como vocês encontram na normativa, tá? Como que está disposta essa carga, tá? Lembrando que as extremidades sempre ficam dessa forma, tá? Carga externa. Porque não importa isso aqui pra gente, a carga externa. Ela vai estar em toda a estrutura, entende? O que importa pra gente é o pior ponto, o ponto mais crítico, né? E aí a gente... A carga externa seria uma deflexão das cargas pontuais, seria? Cortou, perdão. A carga externa seria a deflexão das cargas pontuais. Deflexão? Não entendi sua pergunta. As cargas externas seria deflexão? Seria como se ela tivesse ali o tempo inteiro, basicamente. Porque ela não vai fazer diferença, porque o que importa pra gente na linha de influência ou no gráfico é o pior ponto, é o pior caso. Então, por isso que o software joga tudo externo e tudo interno. Entendeu? E para ele é indiferente ter 5, que vai importar o pior ponto. Qual que é o pior ponto? Será que é o 150 em cima do ponto B ou em cima do ponto A? É isso que importa para ele. Beleza. Tá?
E aí a gente vai fazer aqui, ó, vai clicar em 2 pontos, vai clicar aqui em tá em linha de influência, clica em linha de influência aqui, né? E aí a gente quer o quê? Que é a força cortante, né? Shear force, né? E aí a gente clica num ponto aqui, ó. Né? Então essa carga, né? Nesse ponto aqui, tá vendo? Ó, que a gente vai andando com a carga, ó, tá vendo a carga andando? Viram a carga andando aí, pessoal? Então a linha de influência sendo traçada aqui para carga móvel, né? Isso para cortante, certo? Então olha lá o ponto C que a gente calculou lá. Tá vendo? O 0,33 e o 0. Tarará. Certo? E aí ele fala aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo aqui em cima, pessoal? Ó, máximo valor. Então é isso que eu quero que vocês batam um print, entendeu? Ele calcula aqui em cima, ó. Valor máximo e valor mínimo para cortante. Lembra que a gente fez o cálculo no braço? Certo. Valor máximo e valor mínimo de cortante. Deixa eu pegar aqui onde tá. Aqui é muita tela, né, pessoal? Mas olha lá, ó. A gente tá falando que no ponto C, o valor máximo é de 29 para aquela carga tipo, né? Então, ó, ponto A, ponto B, ponto C. Na hora que eu ponho aqui em cima, clico aqui em cima do ponto C, ó. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Em cima do ponto, eu tenho a linha de influência, certo? Correto? E aí ele calcula o máximo e o mínimo. Ele já posiciona para mim o máximo e o mínimo naquele ponto. Se eu ponho nesse ponto aqui, ó. Olha lá, ó. O máximo. Professor, esse cálculo que ele fez, esse cálculo que ele já está dando em cima, seria só a carga móvel ou só da carga junto móvel? Só da carga móvel. Beleza. Só da carga móvel atuando. Tá? E aí falta o momento, né? A gente clica aqui em momento, ó. Bend moment. E aí ele faz a mesma coisa lá, ó. Aqui eu cliquei agora no ponto ABC, no ponto C, né? Então carga trem tipo aqui, ele calcula o máximo, momento máximo. O mínimo não vai ter, porque o mínimo sempre vai ser 0, né? E os pontos que eles estão, ó, tá vendo? 390. E agora nesse ponto aqui, ó. Ela tá dando 390,6. Tá? Para nossa carga trem tipo. Lá também tá dando 390 no ponto C? Uhum. Tá Por dando que igual. Que dá o mesmo valor? Possivelmente porque ele calculou o pior caso é esse, entendeu? Ah, tá. O pior caso é esse. Apesar que deu diferença. Não deu diferença não. Dá certinho, Não. 390. O pior Não, caso. 390.0 e lá dá 390 ponto alguma coisa. 390. A mesma coisa, dá o mesmo valor, valor máximo para carga. Tá? Então mesmo é a linha de influência. Só que é o seguinte, essa linha de influência tem relação com esse momento máximo que a gente está calculando mais a carga, né? E aí, é porque a carga é igual na ponta, por isso que deu o mesmo valor. E aí, isso daí é uma análise, né? Eu não lembro se... Deixa eu ver aqui, como que ele fez aqui. Deixa eu ver no final do... acho que é aqui, ó. Load train... Olha lá, ó. É isso aqui, ó. Calma aí. Aqui, ó. Opa. Fiz certo? Fiz. É isso daqui, agora ele tá calculando... E aí não vai aparecer, filhão? Bending moments, aqui, ó. Agora é os dois juntos, tá vendo, ó? Na hora que a gente clica aqui do lado, load train involve results. Então você envolve tanto o resultado da carga tipo, tanto o resultado da nossa viga. Então olha lá, ó. Na hora que eu clico aqui, é a viga inteira, certo? Que a gente desenhou, correto? Uhum. Aqui tem relação com a nossa linha de influência de uma carga móvel andando sobre essa viga. E aqui a gente faz o load, que é o que? A gente coloca as duas juntos. Entendeu? Então agora tá sendo considerado tudo. E aí eu venho em cortante, ó. A cortante quando você tem as duas envolvidas. Então tem o valor para as duas, ó, tá vendo, ó? E aí a gente pega o momento também para as duas. E a gente pode pegar também, deixa eu ver que share era para dar.
Ah, não tem horizontais, perdão. Não tem horizontais, a gente não colocou horizontal, só colocou vertical. E aqui a gente tem, então, cortante e momento. Tá vendo lá o gráfico dos dois tipos? O que vocês acharam? De boa. Parece, né? Mais ou menos. Massa, né? Pô, mas isso aqui é sensacional. Completão. Na época de faculdade, meu professor não ensinou isso aqui, não, cara. Isso aqui é... Pô, é massa, cara. Então, ó, você tem lá a viga completa. Pô, muito mais fácil. A viga completa, você quer calcular as reações de apoio só da viga, tem lá as reações de apoio da viga. No caso aqui é cortante, né? Eu quero só reação de apoio. Reação de apoio 126, 143 só para viga. Aí eu tenho o gráfico de cortante só para viga, o gráfico de momento só para viga, o gráfico de deflexão só para viga. Aí Professor, eu posso dar... Oi. Numa análise estrutural de um viaduto, certo? Certo. A análise dela é feita com carga móvel na extremidade de carga, vamos dizer assim, com o veículo do trem tipo maior todos parados, tipo congestionado ou não? Como que é feita essa análise estrutural? É assim, qual é o pior caso que você pode ter numa ponte? O pior caso que você pode ter numa ponte é o maior caminhão possível que você está dimensionando. Na hora que vai para estradas e aeroportos, o pessoal de estradas faz o estudo de tráfego que você vai ter no local. Esse estudo de tráfego depende de várias situações da cidade, é um estudo para 20, 30, 40, 50 anos. Né? Então lá você vai predefinir algumas situações, né? Que pode ser que ocorra caminhões maiores no local, caminhões com maiores eixos, né? Então você vai fazer uma projeção, é um software específico que faz isso, então é mais complicado eu explicar assim por palavras, tá? E também que não é minha especialidade, mas a gente tem um pouquinho de noção sobre isso. Então esse estudo de tráfego, ele vai dar o quê? O pior tipo de carga possível para o seu dimensionamento. Qual que é o pior caso possível? O pior caso possível é um caminhão, sei lá, cheio de eucalipto com um tritrem cheio de eucalipto. E aí você vai ter que fazer a disposição dessa carga, que é a maior tipo de carga. Né? O restante das cargas, pessoal, tudo que é inferior à carga do caminhão que carrega madeira, é indiferente passar na rodovia. Estão entendendo? Sim, não, senhor, até aí tudo bem, é análise do tráfego, isso aí a gente está vendo em estrada, isso aí a gente está vendo em estradas, beleza. A minha pergunta é se ela é feita no maior trem tipo que eu achei, né, igual você falou, no viaduto todo parado, entendeu? Ou não? Existe quando a gente calcula estado limite último, estado limite de serviço, lá naquela que a gente não fez isso, né? Porque a apostila pula isso, tá? Mas o software de cálculo faz, por isso que a apostila pula para vocês. Né? Você vai definir os tipos de cargas no software que vai estar adotada lá. E no estado limite último, para o cálculo de estado limite último, que é para entrar em ruína, né, vai ter lá uma probabilidade de acontecimento. Essa probabilidade de acontecimento é exemplo, acontecer um terremoto, acontecer da via se encher de carro, da via encher de caminhão. Então aí vem uma probabilidade para você aumentar o fator de segurança do momento. Daí você vai multiplicar por 1.3, 1.4, 1.5, aquele momento máximo que a gente está encontrando aqui, ó, para calcular o dimensionamento do aço. Entendeu? Então aí a gente vira o fator de segurança. Entendi, professor. Entendeu? Porque aqui pra gente vai servir sempre o trem tipo de pior dimensão, de pior tamanho. Ele tá andando em cima dessa via. Né? Não importa. Na hora que aquele carro estiver naquele ponto, é o pior ponto. Então não importa que tenha um monte de carro em cima, aquele é o pior ponto. Né? Agora, a probabilidade de dimensionamento entra para a gente poder majorar ou minorar a ação. No caso, a gente sempre majora a ação, né? Então, dependendo da probabilidade, a gente vai majorar mais ou menos esses valores, esses momentos máximos. Estão entendendo? Aí vem classe de agressividade, vem aquela coisa errada. Um monte de coisa. Beleza. Vocês entenderam ou não? Certo. E como é que a gente pega isso aí e aplica lá em concreto? Esse número aí que a gente achou. Ué, a gente pegou o momento, não pegou o momento máximo? Certo. O momento máximo a gente utiliza lá em concreto dimensionamento de barra. No caso, para vigas desse tamanho, não serve, né? Vamos dizer assim. A gente tem que trabalhar com superestruturas, que aí entra com pré-moldados, né? Ou com estruturas
pré-tensionadas, né? Pós-tração ou pré-tração, né? De protensão. Então muda o tipo. Dependendo do que for, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma aula num sábado, sei lá, em algum lugar, sei lá, numa chácara, em algum lugar, a gente tem uma aula de protensão pra vocês aprenderem. Eu ensino vocês, pelo menos o básico. Pra vocês entenderem os tipos de proteção, a gente faz um cálculo de uma viga protendida, calcula os vergalhão dela, é da hora, cara, eu acho massa. Aí depende de vocês, né, da gente marcar algum dia, vamos ver se volta melhor isso aí. Ou a gente pega no final de uma aula de concreto aí, ou de estrutura, se sobrar um tempinho, eu faço isso para vocês. Com o maior prazer. A gente faz a parte pré... Mas aí é que tá fora do escopo, né? Mas a gente entra, fica um pouquinho a mais, sei lá. Entra um pouquinho mais cedo. Sei lá, né? Dá um jeito aí. Mas vamos marcar. Eu só preciso me preparar e achar aqui os materiais que eu tenho... Acho que eu dei essa aula no passado, se eu não me engano. Mas eu não lembro tudo, porque eu não fico calculando isso, né? Não tem tempo. Então, qual que é a tarefa de vocês, pessoal? Desenhar a viga, desenhar o trem tipo idêntico do que a gente fez aqui no exercício, esse trem tipo aqui, certo? E aplicar ele na carga. Só que aí eu quero o print de tudo. E esse 0,5 vai ficar onde, Gui? Ué, aqui na distância, né? É o tamanho dele, aí nas extremidades o 30 e o 50, e o resto é isso. O resto é isso, interior, exterior. Perfeito, é isso aí. Exterior. Perfeito. Exatamente isso. E aí você calcula lá, ó, bonitinho, ó, o trem tipo, momento, pô, é bem massa, cara. Esse programinha é sensacional. Para vocês terem noção, na minha aula de concreto, eu só tive... O professor só sabia ensinar momento e cortante, cara. Eu ficava puto com ele. Porque, meu, não é só isso que você vai ver, né, cara? Mas tá bom. Paciência. Quem tem alguma dúvida, alguma situação aí que queira expor? Professor, só deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que não está no escopo da apostila, mas eu fiquei bem preocupado. Os estribos, na verdade, para força importante na aula de concreto, eu sei que ele não é muito longo, sabe? Não é uma coisa longa. Mas, assim, será que não valeria a pena o senhor trocar uma ideia com o Lucas, só para ver se realmente a gente vai ter isso mesmo na... Porque, assim, antes a gente vê 2 vezes do que a gente não vê nenhuma vez, nem aqui nem lá, entendeu? Os estribos. Não, mas aí... É assim, é que eu não sei quem vai dar concreto 2 para vocês. Aí é uma das situações, né? Porque eu não sei como que tá o curso. Mas, bom, eu vejo com o Lucas. Porque se não for eu, no caso, você outro professor, pode ser que ele não tenha esse mesmo combinado com vocês, né? Então vai ficar complicado. Mas eu vejo com ele sim. Aí pode ser que na próxima aula, de vez em na de concreto, porque lajes é pesado, a gente pode ver na de peristáticas, exemplo. É que peristáticas também tá bem pesado, mas eu creio que a gente tem um pouco mais de aula para isso. Beleza, professor, beleza. Porque assim, ou a gente vê na revisão, não sei. A galera sabe o que eu tô falando. Nenhum professor sucedeu a próxima, tipo assim, nenhum deu a sequência, porque praticamente o pessoal agora troca de professor igual troca de roupa, velho. Eu imagino. Espero que eu fique aí e continue. Lucas deu o fenômeno dos transportes, não foi? Eu não sei, se depender da gente, o senhor fica. Lógico, se for depender da nossa se a nossa pontuação valer, lógico que o senhor fica, o senhor é um ótimo professor. Mas eu digo pela Anguera, tá ligado? Sim, nunca claro, ninguém sabe, né, como que vai ser. Nunca teve essa garantia. Com certeza, vocês estão corretos. Eu vou conversar com o Lucas, aí nesse semestre a gente mata isso. Aproveitar que a gente tá no final aí, né, tem mais umas 3 aulas aí, dá pra gente fazer isso. Numa outra faculdade, o pessoal não teve aula de escadas, só pra você ter noção em concreto. E eu não tô vendo escada até agora pra vocês, hein? E eu tive que dar uma aula o pessoal num sábado, eu lá marquei com os alunos, igual eu vou fazer com vocês, e a gente dá aula de escadas lá. Calcular escadas. Então, a gente não... Mas vamos devagar que as coisas vão andar. Pode ficar tranquilo. Se depender de mim, vai dar certo, tá bom? Pessoal, eu sei que a aula encerrou um pouquinho mais cedo, mas eu acho que valeu aí, né? Boa. Certo? Valeu. Então, espero vocês aí na semana que vem para aula de peristática. Semana que vem não tem concreto. E na próxima aula de peristática, a gente vai começar a entrar aqui, ó. Linhas de influências para vários graus. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O livro não vai muito a fundo, tá? Mas, por que o livro não vai muito a fundo? É isso que eu quero que vocês entendam. Não tem o porquê calcular, pessoal, na mão, hiperaticidade, tá entendendo? Se é só a gente vir agora aqui no F2 e alterar. É isso que ele leva em consideração. Que vocês estão aprendendo no software. Estão entendendo?
Certo. Porque imagina ficar fazendo esse cálculo para estrutura hiperestática agora, ter que achar. Vocês já aprenderam a fazer isso, né? Anteriormente. Então é juntar os nós, né? Juntar os aprendizados. Que a gente fala que você vai fazer isso durante a sua vida de engenheiro, né? Não sei se vocês estão me entendendo, eu espero que sim. É difícil não ver vocês, tá? Cara de susto ou a cara de entendidos, beleza? Dando graças a Deus que eu não tô vendo sua cara. Beleza, safado. E vem colocar meu lustre aqui. Pessoal, falou pra vocês aí. Beleza? Boa noite aí, tudo de bom pra vocês. Vou parar de